Meus amigos, não tem mais desculpa. Em semifinal de Liga dos Campeões da Europa, sobraram as 4 melhores equipes e eu já gravei um vídeo aqui e repito, afirmando a mesma coisa. Há muito tempo que os 4 melhores trabalhos na Champions, ou um dos 4 melhores trabalhos da Europa, não afunilavam nas semifinais da competição. Então, assim, é uma celebração, de fato, a trabalhos muito bem feitos e times extremamente competitivos. O que vai sair disso? A gente só vai descobrir assistindo, não tem outro caminho. E você pode assistir de qualquer lugar. Esse migué de, putz, mas eu vou estar em trânsito, eu vou estar no trabalho, eu vou estar no colégio, eu vou estar não sei aonde, eu não vou ter televisão perto. Espera aí que eu explico já. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga nada mais, convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo aí nos seus grupinhos de WhatsApp, porque é o seguinte, elas chegaram às semifinais da Liga dos Campeões da Europa, reunindo o que a UEFA chama de Final Four. Os 4 melhores chegaram lá. E, de fato, são os 4 melhores. O site da UEFA já está todo serelepe falando das semifinais da Liga dos Campeões. De um lado, nós teremos PSG e Arsenal. Do outro lado, Inter de Milão e Barcelona. E dá para a gente analisar jogo a jogo aqui, tentando entender mais ou menos o que um pode machucar o outro, o que espera de cada jogo. É claro que a Champions, principalmente, surpreende em muitos momentos, né? O futebol, no geral, e a Champions, em específico, ela é especialista em dar tapa na nossa cara e falar, calma lá, que você acha que sabe, mas no fundo você não sabe de nada. E os favoritos caem, viradas, reviradas, jogos enormes nessa competição, nesta temporada, a gente já viu isso várias vezes. Essa é uma edição histórica, né, num novo formato da Champions, um formato maior, mais longo, com uma fase que não é mais a fase de grupos, agora é a fase de liga, e algumas dessas equipes foram muito bem desde o início, né? A Inter foi muito bem, o Barcelona foi muito bem, o Arsenal foi muito bem, o PSG precisou ali de uma arrancada final para tentar encostar no pelotão, foi inclusive ali para o playoff, né, para um mata-mata extra, mas passou vários recados nessa reta final e chegou muito forte. Então a gente tem duelos muito bons de modelos, de estilos de jogo aí diferentes, mas equipes que, assim, se a gente for olhar estatisticamente, elas lideram vários conceitos na competição, né? O melhor ataque é o Barcelona, a melhor defesa é a Inter de Milão, o PSG está no topo das equipes que mais roubam bola, o Arsenal é um time de muito controle das ações também, e nos duelos de 1 contra 1, também é uma equipe que leva muita vantagem sobre os adversários do ponto de vista defensivo, é uma equipe que protege muito o seu goleiro, o Raya não é exigido a fazer muitas defesas, o Donnarumma até se expõe em alguns momentos no PSG, mas faz uma temporada que é maravilhosa, o Barcelona joga naquele risco do estilo do Hans Flick de linha alta, forçando o impedimento do adversário e tudo, mas a Inter de Milão é um dos melhores contra-ataques da Europa. Então, cara, assim, tem muitos cenários para jogos muito interessantes. E quando eu falei no início, falei, cara, não tem migué, não tem desculpa, porque você pode assistir os jogos da Liga dos Campeões pela Max e pode assinar a Max pelo Wallplay, é um dos caminhos para você assinar a Max, fica na palma da sua mão, pelo celular, ou você pode conectar na televisão também, mas o fato é, em qualquer lugar, eu sei que terça, quarta-feira, no meio da tarde, um monte de gente tem compromisso, eu sou a favor da galera faltar aula, faltar trabalho, dar migué, atestado, já disse isso várias vezes. Aqui em casa está todo mundo autorizado a não fazer nada em dia de Liga dos Campeões. Mas eu entendo que nem todo mundo me tem como pai, né? Então, para o seu azar, eu não sou seu pai, mas estou lhe dando uma dica de amigo para você assinar a Max pelo Wallplay. Lá tem planos a partir de R$ 29,90, o recadinho está passando aqui, ó. E caso você assine o plano anual, você ganha 12 vouchers aí, um por mês, cada um no valor de R$ 40, para você utilizar lá no ingresso.com. Então, tem alguns caminhos para você assinar a Max. Um deles, e com vários benefícios, é o Wallplay. Eu já falei do Wallplay aqui neste canal, deu muito resultado, inclusive uma galera que não sabia que tinha esse caminho, e tem. Então, lá pelo Wallplay, que tem uma plataforma com outras opções lá, você pode assinar a Max e ganhar no plano anual até R$ 40 por mês durante 12 meses
para utilizar lá no ingresso.com. Cara, o que chama muita atenção, vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário deste vídeo, beleza? Para você também não dizer, mas, putz, como, cadê? Eu assino como? Como é que faz? O link está aqui embaixo, fixo no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Eu sei que muita gente não lê a descrição, por isso que eu estou lembrando aqui para vocês. Então, cara, assim, é uma Champions muito especial por uma reta final muito justa, né? Muito correta daquilo que a competição apresentou. Porque, de novo, você bota nas estatísticas da competição, olha para a temporada, é uma temporada com muitos gols, né? Média de quase 3,3 gols por jogo. Então, assim, é muito, muito, muito legal de ver que chegam os melhores trabalhos. Como eu falei, o Barcelona com 37 gols é o melhor ataque. O Borussia, o Bayern já caíram, então dos classificados, você tem aqui Arsenal e Paris Saint-Germain que vão se enfrentar como o quarto melhor ataque, né, da competição, mas nesse momento, dos que sobraram, o Arsenal, e provavelmente eles passarão, né, Borussia e Bayern ali, Paris ou Arsenal, se tornarão o segundo melhor ataque da competição. A Inter está devendo um pouquinho no quesito, mas compensa na questão do sistema defensivo, né? É um time assim impressionante como ele se defende bem, como ele protege bem o seu goleiro, como em todos os índices defensivos a Inter está muito bem colocada. Quando eu falo aqui dos goleiros, o goleiro mais exposto da competição foi o goleiro do Real Madrid, depois Aston Villa. Aí você vai ver a Inter aqui, e é porque a Inter jogou muito mais do que alguns aqui, né, que a gente tá citando, né? Ela jogou aqui, por exemplo. A gente está falando de concorrência com gente que jogou 8 jogos, com gente que jogou 10 jogos, com gente que jogou 8. A Inter jogou 12 jogos lá. Mas aqui, se pegar gols concedidos, ela é disparada a melhor defesa, com 5 gols só, são 8 clean sheets, ou seja, 8 jogos que a Inter nem gol tomou. E aí nas defesas, a Inter de Milão lá embaixo, tem muito time na frente. Isso aqui subiu um pouco depois dos jogos contra o Bayern de Munique, mas a Inter chegou a ter o seu goleiro, e eu lembro porque eu fiz os jogos, né, Inter e Bayern de Munique. A Inter chegou a estar aqui, em 15º lugar. E é engraçado nesse momento como o PSG está mais protegido, né? O PSG passou menos perrengue, eu diria, do que talvez a Inter tenha passado, encarando uma equipe que tinha um ataque muito, 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 muito poderoso, né? Muito forte e com volume de pressão, de produção, de chances muito grande. Então, cara, a gente vai ter, primeiro, de um lado, PSG e Arsenal, que representam, nesse momento, 2 times que são muito físicos, podem não parecer, mas são físicos, que tem muitos duelos ganhos no meio campo de força, laterais que são fundamentais na forma como o time joga, principalmente do lado do PSG. Aí a temporada, tanto do Hakimi quanto do Nuno Mendes, ela é uma temporada fantástica. É um time de corredor, de velocidade quando precisa, tem uma transição muito rápida, mas se precisar tem muito controle das ações no meio campo, um meio campo muito arrumado, né? Com João Neves, Vitinha e Fabian Ruiz, pode não ter tanta grife, mas tem muita qualidade. E do lado do Arsenal, de novo, também um time muito físico. O Arteta, apesar de gostar do guardiolismo, da posse de bola e tal, é um cara que faz isso com mais fisicalidade, né? Com mais vigor, ganhando duelos. O Partey é muito importante nesse papel. O Odegaard, de novo, fazendo uma temporada muito boa. E o Rice também, numa temporada magnífica, talvez a melhor dele na carreira. E um ataque também de muita velocidade, de muita intensidade. Para variar, tem desfalques, mas o Arteta conseguiu arrumar várias soluções. É difícil imaginar quem é favorito por o confronto. Eu acho que o Arsenal chega com muitos recados bem dados nessa Liga dos Campeões. Talvez o momento seja um pouco mais do PSG do que do Arsenal, mas o Arsenal é capaz de desacelerar o jogo, de colocar o jogo no ritmo dele. Então isso é chato para o adversário. E aí vamos ver como é que o PSG se sai dessa armadilha. E do outro lado você tem um intenso, potente, com um potencial muito divertido, Barcelona e Inter de Milão, times que têm treinadores que pensam futebol de maneira muito diferente, apesar de quererem muita ocupação de espaço, de quererem muita intensidade, marcação alta e pressão.
eles executam isso um pouco diferente, né? O Hans Flick acho que entendeu muito bem o que o barcelonismo esperava dele, deu essa intensidade, pressão alta absurda, marcação lá em cima, intenso o tempo todo, perdeu a bola, é um pé de pressiona dos mais bem feitos da Europa. A Inter marca alto quando precisa, de maneira muito necessária, mas varia muito mais do que o Barcelona nisso. Tem uma participação dos seus atacantes muito grande num primeiro combate. São dois setores de meio campo que, por mais que joguem em modelos diferentes, eles têm muita qualidade, né? Se você imaginar na melhor formação da Inter, o Mkhitaryan, Çalhanoğlu e Barella, o Barella perfeitamente jogaria no Barcelona, acho que o Çalhanoğlu também, e aí você pega jogadores, o Pedri jogaria nessa Inter de Milão, acho que também o De Jong jogaria nessa Inter de Milão, então você tem ali muitas conversas interessantes, zagas que têm jogado muito, né, o Cubarsí e Nico Martínez jogando uma barbaridade, e o trio defensivo da Inter, pelo amor de Deus, né, o Bastoni talvez seja o melhor zagueiro do mundo no momento. Pavard não joga, isso tem uma perda, né, mas a Inter já viveu sem um dos seus 3 principais zagueiros na temporada em alguns momentos. Teve oscilações? Teve oscilações. Chega voando? Não. Né? Já não ganha 4 jogos, se você pegar os últimos 8 jogos, a Inter ganhou só 2 e tomou gol em todos esses jogos. Então isso pode ser um sinal de alerta para a Inter de Milão no momento em que pega o Barcelona animado, vindo de um título de Copa do Rei, liderando a Liga e tal, por mais que contra o Borussia, contra o próprio Real Madrid, eu reforço que o Barcelona deu sinais de alguns problemas. São problemas que o Hans Flick parece lidar bem e falar, cara, tá tudo certo, a gente vai matar o nosso torcedor do coração, mas é isso que eu acredito em futebol e é assim que eu vou continuar executando. E o ataque, cara, da Inter com Thuram e Lautaro, que ataque, que dupla, que força, que presença de área. Tem algumas dúvidas também na formação do ataque da Inter, mas no geral eles prometem entregar um espetáculo fantástico, né? Eu estou muito curioso para ver esse Inter e Barcelona. Lembrando, a Inter já tirou o Barcelona de uma final de Champions numa luta por tríplice coroa, né? O Barcelona estava lutando por uma tríplice coroa lá em 2010, caiu na semifinal para a Inter do Mourinho, e a Inter do Mourinho ganhou uma tríplice coroa. Então, vamos ver o que acontece agora, mas tem muita história legal para ser contada. E lembrando, você assiste pela Max, podendo assinar através do Wallplay, beleza? Planos a partir de R$ 29,90. O link está na descrição do vídeo, está aí também no primeiro comentário fixo. Se você fizer o plano anual, você pode ganhar 12 vouchers, um por mês, no valor de R$40 cada, para gastar lá no ingresso.com, beleza? Não tem desculpa para você não assistir PSG e Arsenal, nem Inter e Barcelona. E aí, só o tempo dirá quem passa para uma final que pode ser histórica, pode ser inédita. Podemos ter um campeão inédito, porque de um lado da semifinal tem times que nunca ganharam, né? PSG e Arsenal nunca ganharam a Liga dos Campeões, Inter e Barcelona já ganharam a Liga dos Campeões. Se tivermos uma final Barcelona e Arsenal, será uma reedição. Qualquer outro desenho é inédito, né? Lembrando, a gente pode ter um reencontro Barcelona e PSG, que seria fantástico. Podemos ter Inter e Arsenal, que seria muito grande. Inter e PSG seria um jogaço também. Enfim, o que vier é massa, porque mesmo a altura dessa em Champions, qualquer coisa é fantástico. Assine a Max pelo Wallplay, beleza? Recado tá dado, não tem desculpa, hein? É nóis. Agora nos vemos nos jogos. Tamo junto.